Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Luiz Carlos. Eu sou o vice-presidente da APP na área de Educação e Desenvolvimento Profissional e nós estamos aqui começando nesse instante a 24ª edição do Academia APP. Na verdade, o nosso objetivo é ter um intercâmbio de informações entre profissionais de mercado e professores, coordenadores dos cursos de publicidade e propaganda de todo o país. Nessas edições que nós estamos realizando, todas elas estão gravadas, nós temos isso no YouTube, também essa estará, e depois passaremos para todos o link. Ginelli, você continua? Vamos lá. Agora, em 2005, né, o Academia PP ele conta com o apoio master da Globo e do Cantar e Bop Média. A gente sempre lembra que o Academia PP é um bate-papo, então se vocês tiverem apontamentos, né, quiserem usar o chat ou eventualmente levantar a mão, a gente pede que vocês também mantenham os microfones desligados, só por uma questão de fluidez aqui, a gente tem bastante pessoas no canal já, e mantenham suas câmeras abertas se possível, a gente sempre agradece. Vou fazer as apresentações das nossas convidadas dessa academia, que ele é muito especial. Para mim, tem uma relação duplamente especial. Primeiro, a Annelise, que é formada em comunicação pela FAP, foi minha aluna, né? Tive o privilégio de poder, né, ter ela na sala de aula comigo e com muitos colegas professores aqui, dos tempos que eu lecionava na FAP. A Anne foi vencedora do F College, é um talento nato, teve seu TCC avaliado como o segundo melhor do país, ela representou os estudantes brasileiros na 70ª edição de Cannes Lion, e hoje ela está trabalhando como supervisora de estratégia lá na UMAP, BBDO, trazendo aí criatividade, pensamento estratégico para o Laboratório de Pesquisa e Inovação, o Lab de Humanidades, né? Que ele é conduzido por ninguém mais, ninguém menos que a Rita Almeida, né? Uma das maiores referências que a gente tem hoje, né? Como precursora do planejamento estratégico criativo no Brasil. Eu, como estrategista, né, admiro muito a Rita, é uma honra estar com ela aqui e ter a oportunidade de ouvi-la falar. Ela tem na sua história agências como a Talent, a Loduca, a Almap, a FNASC. Ela foi empresária por mais de 10 anos, né? Quando fundou a CO.R, né, inovação, e uma consultoria de pesquisa de branding e inovação que transformou aí a pesquisa qualitativa no Brasil. Em 23, ela liderou um estudo muito importante, né, a Revolução da Longevidade, que traz aí uma visão de como os brasileiros 50 mais podem ganhar a voz no universo da comunicação. E atualmente, pela segunda vez na UMAF BBDO, né, ela é líder do Lab de Humanidades, uma área de estudos de comportamento, branding e inovação da agência. Ela é a atual diretora do Observatório de Diversidade da Propaganda, é palestrante professora da Miami Ed School e da FIA, né? Rita e Yane, passando a palavra para vocês, podem se apresentar, é muito bom ter vocês aqui. O tema, para todo mundo já ficar sabendo, é intergeracionalidade, o poder das gerações juntas. Passo a palavra para vocês. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês, Luiz e Dinelli, pela apresentação tão carinhosa e querida. Eu estou adorando, eu sou conselheira da APP e estou adorando, não só, né, por fomentar o mercado, mas especialmente por conviver com pessoas como vocês, que é uma delícia, que festejam cada conquista e tudo mais. Então, muito obrigada, obrigada pelo convite. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Quem já ouviu falar a palavra intergeracionalidade? Quem já falou essa palavra? Quem vem praticando essa palavra? Quem já pensou o quão rico pode ser uma relação, né, entre pessoas de diferentes gerações? Quando a APP... Alguém falou alguma coisa? Está com o áudio funcionando. Tem algum microfone aberto? Tá bom. Desculpa, então. Pode seguir, Rita, já resolvido. Quando a APP me convidou para falar para vocês, eu logo convidei a Anne também, porque eu queria falar sobre esse assunto, né? A nossa ideia aqui é amplificar uma coisa que nós já vivemos, a Anne com 23 anos e eu com 65, e que a gente está conseguindo construir juntas um modelo de trabalho que dá espaço e potencializa a criação de cada uma, mas também fortalece o que a gente faz junto e até os nossos sonhos.
E a gente tem visto que essa jornada tem dado muito certo, tanto é que nós duas, e com o apoio de outras pessoas, claro, a gente tem construído desde o início o Lab Humanidades, que é uma área nova da agência Almap BBDO, uma consultoria independente de branding, inovação e estudos de comportamento. O primeiro projeto do Lab foi um estudo de comportamento que teve um alcance importante na mídia, que os meninos que me apresentaram já mencionaram, que se chama A Revolução da Longevidade. Esse estudo, ele tinha o viés, assim, de mostrar como a comunicação tem retratado as pessoas de mais de 50 anos no Brasil. Foi um estudo que surpreendeu o mercado, porque aonde a nossa indústria e também a sociedade vê vulnerabilidade e finitude, nós encontramos pulsão de vida e desejo pela vida. Então, aonde a propaganda vê seres necessitantes, nós encontramos seres desejantes. Mas para que essa pulsão de vida e de trabalho, como a gente viu, possa estar mais presente e fortalecida no mercado, é muito importante que o mercado abra suas portas e as pessoas abram os seus corações. E para que isso seja possível, existe apenas um caminho, que é a intergeracionalidade. Vamos ter que aprender a falar esse nome, já que hoje o mercado tem pelo menos 4 gerações juntas trabalhando. Pelo que eu vi no meu estudo, a maior dificuldade assim dessa interação vem do próprio jovem, porque no estudo, quanto mais jovem era o entrevistado, maior era o medo dele de envelhecer. E na medida em que ele se relaciona intimamente com alguém mais velho, ele vai, é como se fosse um espelho, e ele vai se enxergar no seu próprio amadurecimento. Isso é um processo difícil para ele. Já os mais velhos têm total disposição de se aproximar dos mais jovens, até porque já foi jovem, conhece as questões dessa idade e tudo mais. Porém, para o mais velho poder conduzir, né, essa mudança e essa revolução, ele precisa que se abram as portas para ele, né? Porque, na verdade, quando os dois lados se jogam nessa viagem, o encontro é sempre maravilhoso. Por isso eu acredito muito nesse tema e faço de tudo para que as pessoas mais jovens e outros líderes do meu mercado abram espaço para essa experiência. E por isso eu acho tão legal trabalhar com a Anne, porque entre a gente, a idade é quase que um detalhe. Ou, melhor ainda, a gente faz de uma forma para conseguir potencializar essa combinação. Então, eu vou convidar a Anne para contar como ela acha que o mercado vê a geração dela no mercado de trabalho. Obrigada, Rita. Vocês estão me ouvindo, né? Desmutei o microfone, tá tudo certo, né? Sim. Então, eu já começo querendo fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui, para a nossa audiência, que é, vocês estão vendo ultimamente o que as pessoas, o que as lideranças, o que a conversinha de dia a dia está falando sobre a geração Z no trabalho? Eu acho que sim, porque esses dias eu recebi também uma infame notícia falando que 50% da população geração Z preferiria casar com ChatGPT do que pessoas reais. Eu olhei para essa matéria, eu falei, eu não vou pirar, e eu segui a minha vida. Mas foi difícil, porque eu falei, cara, o que a imprensa tá querendo, falando tão mal com a nossa geração, né, no trabalho? Tipo, meu, o que é isso? Aí é tipo assim, são essas notícias que a gente se encara, que a gente se depara no nosso dia a dia, no nosso feed, que a geração Z é menos engajada, que a geração Z, ela dá dor de cabeça, que a gente é muito exigente, que a gente não consegue ficar mais de 9 meses no trabalho, né? E eu fico perguntando, caraca, beleza, para trabalhar a gente não presta, né? Aí eu trago uma provocação para nós, que é, eu e Rita, a gente está na indústria das marcas, publicidade, né? E eu fico pensando, cara, e qual que é o target que as marcas hoje mais querem acessar ultimamente, né? E é a geração Z. Então, para trabalho não estamos prestando, mas agora para consumo, lota propaganda em nós, que aqui a gente está bem. Mas o que eu fico pensando como target é que
por que para trabalho a gente não funciona e para consumo a gente funciona, né? E assim, eu estava debatendo com a Rita e nada mais é que uma geração, uma sociedade que é muito fascinada pela juventude, né? Eu não vou entrar nessas discussões aqui dessas matérias e vou falar para vocês e provar que é muita mentira isso que vocês estão lendo aqui. Mas o que eu acho hilário, quando não duvidoso, é que as marcas elas não estão afim de se apropriar de uma galera que segura na mão uma economia de 2 trilhões, né? E que carrega também todos esses números que o estudo da Rita levantou, que a geração 60 mais tem uma renda familiar 9% superior de outras famílias brasileiras, 9 em cada 10 idosos contribuem financeiramente para a família, 45 continuam trabalhando após a aposentadoria. Não, eles não querem se apropriar da galera que tem grana, eles querem se apropriar de uma galera que malemar quer ter carro, malemar quer ter casa, e malemar quer ter uma família para chamar de sua, entendeu? Então, eu fico sempre pensando e me provocando. O que a galera está querendo, colocando esses títulos, falando que a gente não presta para trabalhar, né? Mas a grande verdade dessa palestra aqui é que a gente vai mostrar hoje como que a geração Z, ela trabalha com objetivos iguaizinhos às gerações mais velhas, mas através de caminhos diferentes. E o que não está sendo compreendido são esses caminhos, né? Mas o que a gente acha mais legal dessa conversa que a gente está tendo aqui não é que a gente está defendendo uma ou outra geração. Ao contrário, a gente está aqui para discutir as barreiras que cada geração tem no nosso mercado e como potencializar todas juntas. Tanto a geração Z quanto a 50 mais tem muito para dar, para receber e para criar junto, principalmente. Então, eu e a Anne vamos contar a nossa história rapidamente, para assim, quem sabe, inspirar vocês a trazerem mais intergeracionalidade para perto. Tudo começou com a resiliência e a insistência da Anne. No nosso imaginário, essas podem ser características pouquíssimos presentes na geração Z, mas a Anne tem de sobra. Isso quer dizer que nem sempre o senso comum ou os estereótipos que a gente tem da geração é verdade na prática. Importa muito a pessoa, como ela é. E a pessoa, ela tem seu jeito, suas motivações, suas ferramentas e suas capacidades, que são únicas. E a Anne é realmente única. Quem conhece ela, tem várias pessoas aqui que conhecem ela, sabe o quanto ela é única. Então, eu vou convidá-la para contar como é que a gente se encontrou lá atrás. A história é muito boa e realmente conta muito de resiliência e insistência. E acontece nada mais que a gente começou de uma dor que acho que todo mundo que fez faculdade ou minimamente tentou se inserir no mercado teve, que eu estava querendo entrar melhor, assim, me posicionar melhor dentro do mundo de agência, eu ainda estava querendo descobrir minha área, e eu vi já que eu gostava de ser planejadora. Por quê? Porque qualquer ideia que a galera mais criativa jogava na nossa mesa de trabalho da faculdade, eu virava... Isso não é viável. Então, eu comecei a perceber que eu era chata, racional. Falei, eu sou planejamento. E aí, eu fui conversar, tô brincando, tá? Mas eu fui conversar com outros planejadores e eu sempre fazia esse movimento. Quero conversar com você, me conta suas referências, quem que você admira, quem que você acompanha. E todo mundo falava nessa ruiva da Rita Almeida. Pô, Rita Almeida, eu falava, meu Deus, quem que é essa mulher, entendeu? E tá tudo bem a gente ser um pouco ignorante. Tipo, eu tava num período da faculdade, eu não ia conhecer Rita Almeida, assim, viu o Brastemp passando na TV, mas vou saber que é assinado por Rita Almeida? Não sabia, entendeu? Então tá tudo bem também a gente não saber quem são as pessoas no mercado, né? Mas enfim, aí a galera falou muito da Rita Almeida, eu falei, eu vou atrás dessa mulher. E meu primeiro movimento que eu fiz foi perguntar para os meus professores. Tem alguns aqui, tem bastante. Mas quem me deu o contato foi Marcinha Pudelco, que está aqui, professora de mídia. E eu perguntei, falei assim, alguém conhece a Rita Almeida? Ela falou assim, a Marcinha falou sim, a gente trabalhou juntas na Holoduca. Vou tentar fazer essa ponte para vocês. Aí agora vem a parte da insistência, porque sabemos da agenda de Rita Almeida, né? E aí eu mandei uma mensagem para ela, era tipo assim, outubro de 2023. A Diva foi me responder, tipo assim, em dezembro. E aí a gente conseguiu só marcar o nosso one-to-one, nosso papo mesmo, nossa ligação, em abril de 2024. E eu
cada semana mensagem, assim, tentando conversar com a Rita, mas é que eu tomei essa decisão porque eu sabia que valia a pena. E eu já tinha ouvido de uma amiga minha falando assim, cara, não foque em agência, não foque em marca, caso você queira ir para marcas, né? Foque em pessoas, gente que você acredita que é relevante, que vai te ajudar, porque são pessoas que vão te formar, né? Que vão te dar conhecimento. Foi assim que eu apostei todas as minhas fichas na Rita, insisti nela, e eu queria muito conversar com ela. Então, essa é a nossa história. Então, se a espera, a crença, a resiliência, a insistência da Anne foram realmente grandes, quando a gente se encontrou, a identificação foi imediata. Já na nossa primeira conversa, eu me lembrei que ia fazer um campo daí 5 dias em Ribeirão Preto, no AgriShow, que é uma feira de agrobusiness a maior do Brasil, e convidei a Anne para ir junto. Ela aceitou a roubada, muito entre aspas, né? Ela topou e a gente já começou a nossa relação realizando alguma coisa importante juntas, né? E foi lá que a gente se apaixonou pelas pessoas do agro, a gente se apaixonou por onde uma pesquisa consegue chegar, né? Foi um fluir de insights e de encontros incríveis, assim, com pessoas que a gente conhecia lá mesmo. Fomos nós duas com um cameraman, que é o Jamal, e a gente convidava as pessoas para conversar, fazia as entrevistas, fazia análise e ainda conseguia, com tudo isso, dar muita risada, muita cumplicidade, muita realização do que a gente estava fazendo, né? E dessa maneira, pronto, o nosso encontro estava ali feito. Naquela hora, nós duas, a gente não pensou quantos anos tinha quem. E eu realmente acho que todos deveriam dar espaço para as relações intergeracionais, porque certamente vão se surpreender, vão encontrar coisas diferentes do que está pensando. Isso eu garanto, né? Por isso, eu queria convidar a Anne agora para ela contar para a gente como ela acha que é possível duas gerações tão distantes trabalharem juntas no mesmo espaço de trabalho. Perfeito. Essa é a parte que vocês printam a tela, fiquem à vontade. Mas essa tabelinha, eu e a Rita, nós fizemos baseado muito em experiências empíricas, mas eu e ela, a gente sentou e estudou muito para fazer essa apresentação para vocês, porque é isso, eu e a Rita, a gente não gosta de cuspir informações assim, a gente gosta de sentar, se debulhar no problema, e a gente chegou nessa tabela que eu acho que ela é muito legal, ela é muito realizadora, assim, para contar para vocês que a geração da Rita, ela tem grande domínio dos formatos tradicionais. E a gente só chama hoje de formatos tradicionais porque outros vieram hoje. Mas na época eram os formatos, né? E aqui eu tô falando de qualquer indústria. Claro que eu tô pensando na propaganda, mas a gente tá falando de qualquer indústria, né? Enquanto a geração Z, ela traz consigo os novos formatos, pensando em estratégias e no que vai fazer. Então, e não pensando em caixinhas, mas isso compõe uma mesma estratégia de uma entrega, né? A Rita tem o domínio das tradicionais e a gente já vem com a sabedoria das novas plataformas e da nova linguagem também de cada uma. E a gente se combina, porque cada uma sozinha não funciona, a gente sabe muito disso. Então, é essa combinação que é muito rica que a gente quer enxergar vocês. Além disso, a Baby Boomer e Gen X tem o domínio das metodologias e das técnicas tradicionais, que é o que a gente aprende muitas vezes na faculdade, é a base, é o que funciona, é o que virou livro, é o que virou metodologia, e é o que é sempre muito replicável, mas é a base que funciona. Enquanto isso, a geração Z, ela ainda está com uma folha em branco. Ela vai receber essa base, mas ela já vai receber com um olhar novo para essa base, para uma base que já existe, já foi muito fundamentada, já foi muito estudada. Então, é basicamente ela chegar com uma técnica específica e a gente vai falando, se a gente melhorar isso, se a gente trazer esse novo olhar, e se a gente trazer outra matriz, outros fenômenos, enfim. Então, isso oxigena, né? Isso refresca um pouco essas metodologias. Além disso, tem uma coisa que eu amo, que eu falo para a Rita, que é um super poder das gerações mais velhas, que é, eles viveram uma transformação, né? Eles têm um aspecto, o panorama do antes e o panorama do depois, coisa que nós, a geração Z, a gente não tem. A gente está atento às conversas do momento, aos problemas, epidemias, tensões do que a gente vive hoje. Mas eles têm uma coisa muito legal que eles têm o antes. Então, eu viro para a Rita e falo assim, Rita, como que era antes? E ela me responde, porque ela sabe, porque ela viveu. Eu lembro até uma história que a gente ouviu antes de ontem na UMAP, que eles estavam contando que, não sei em que ano específico,
Mas não tinha, só tinha internet, tinha zona de internet na UMAP BBDO só no 7º andar, não tinha em todos os andares, então isso é muito louco. Viveram-se transformações e a gente está tendo as conversas que acontecem agora. Além disso, a geração X e Baby Boomer teve uma cultura de massa, teve uma cultura comum na sua época. E hoje a gente tem movimentos culturais específicos, novas culturas. Então a gente está cada um na sua bolha, no seu algoritmo, um conteúdo super hiper personalizado, né? Então a gente tem muitos movimentos culturais nichados, específicos. Enquanto que na época da Rita, se a Gal Costa lançasse uma música, no dia seguinte todo mundo já estava sabendo cantar. E eu tenho certeza que eu posso falar várias coisas que eu tive na minha infância, outra pessoa da geração Z com certeza não teve, por conta dessa hiperpersonalização, né? Além disso, falando da maneira como eles se moldaram, foram ensinados, eles sempre foram instruídos a ser muito especializados, até na forma sistêmica de ganhar grana, né? Então, a Rita, ela fez comunicação social com foco em publicidade, se especializou em pesquisa de comportamento e em pessoas. Já a gente nasceu com um aparelhinho logo de nascença, quase que de berço, né? Que permitiu a gente saber de tudo um pouco e de pouco tudo, né? Então a gente tem um olhar de muitas plataformas, de muitas conversas, muitas coisas que a gente consegue complementar muito, né? E claro, com a ajuda de muita técnica, muita informação, a gente vai se aprofundando aos poucos. E por fim, geração da Rita é muito orientada pela experiência, né? Geração X e Baby Boomer tem aí 20, 30, 40 anos de experiência. E nem se a Gen Z quiser, a gente consegue. A gente é muito orientado pela informação. E aqui abre uma outra linha de conversa, que é se essa informação está enviesada, como que está a informação, enfim. Mas hoje a gente usa muitas tecnologias para dar informação para a gente, né? Então, a gente está falando de pegar a informação no ChatGPT, em pesquisa Google, em conversas no TikTok, séries, documentários. Então, é assim que a gente está apoiado hoje, né? Enquanto uma vai pela experiência, a gente vai pela informação. E a gente traz aqui outro gráfico, que é um gráfico de influência, que a gente conta um pouco, que a gente quer mostrar para vocês como que uma influencia a outra. Então, vamos começar do início, que é a geração alfa. A geração alfa, hoje, ela se espelha muito na geração Z, justamente porque é aquele comportamento super comum, né, do adulto que eu quero ser. Putz, eu quero ser aquele cara, quero ser aquela pessoa, ser tão bem-sucedida quanto, quero fazer o que ela fez. Então, tem essa projeção, né? Enquanto a geração Z também se espelha na Millennial, mas vocês vão ver que a geração Z e a Millennial, elas são bem diferentes, né? E cada uma pega elementos que funcionou, né? Eu vi muito uma matéria falando que a Gen Z, ela se espelha muito no que deu certo e no que deu errado dos Millennials. E a gente vai vendo isso muito também na cultura do trabalho, como a Gen Z trabalha. Então, a Gen Z se espelha, e é muito legal que os Millennials pegam elementos da cultura da Gen Z. Então, é uma galera que vai se retroalimentando o tempo todo. E falando das gerações mais velhas, da Gen X e dos Baby Boomers, a Gen Z traz novidade para eles. E isso é muito legal. E eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vai bater no coração de todo mundo, que se meu tio quiser assistir o jogo dele, ele vai abrir na Globo, ele não vai achar o jogo, justamente porque veio o lance dos streamings e veio o Cazé TV com a democracia do conteúdo no YouTube, né, aberto para todo mundo, e isso mudou a maneira como a Gen Z e Baby Boomers, por exemplo, consumiu o próprio jogo, que era só apertar um botão, ligar a TV, caiu na Globo. Então, traz novidade para o ecossistema deles, né, e para o dia a dia deles. E a gente se espelha muito no conhecimento e na tradição das pessoas mais velhas, justamente porque a gente tem que se basear em alguém, e a gente está vivendo um período de muita volatilidade. Então, se engana quem acha que Gen Z é super inovadora, a Gen Z que é super rebelde. A gente está vendo, inclusive, muita gente já deve ter sido impactado vendo comportamentos muito conservadores da geração Z, porque a gente se apoia na tradição e nas coisas que deram certo, né? Longe de mim querer colocar coisas políticas aqui, não é essa a conversa. Mas é isso, aqui eu citei algumas capacidades e comportamentos específicos, né, de cada uma dessas gerações. Mas o que eu queria falar para vocês é na magia que dá mesmo quando a gente combina tudo isso. Então, se a Rita, ela tem, por exemplo, a calma e a capacidade de sentar, mergulhar, assim, no conhecimento, eu já tenho esse pulso de querer realizar. Então, eu falo, vamos tirar isso do papel e vamos fazer acontecer, entendeu? Então, se ela também tem experiência, eu tenho essa curiosidade de querer enxergar de outros jeitos, pensar no meu tempo, e isso também dá uma renovada.
Mas a Rita também tem curiosidade de sobra, isso eu garanto para vocês. Se a Rita traz a maturidade, eu trago um pouco o frescor dessas descobertas, né? Mas o que eu queria falar para vocês, que tem que a Gen Z e Baby Boomers, mas a gente, a todo momento a gente está trocando de papel. Tem alguns momentos que eu e a Rita, a gente queria muito trazer isso para vocês, que é, tem momentos que eu sou muito mais madura que a Rita em algumas situações. E não é porque eu tô falando isso, não, é porque ela identificou. Às vezes a Rita, ela vai muito para cima, a Rita vai falando, nossa, que legal isso a gente fez. Eu falo, Rita, aterriza que isso precisa sair. Então, é isso. Mas e o que eu quero contar para vocês, falando particularmente de mim e da Rita, é que a gente é muito idêntica na paixão do dia a dia de uma agência de propaganda também, né, no mercado. Pela vontade de resolver problemas da melhor maneira e entender de pessoas e construir marcas. E isso eu garanto para vocês, né? Para essas emoções, a idade pouco importa. Bom, a gente até aqui falou muito sobre as relações. Agora a gente vai falar sobre o mercado. E aqui, eu representando aqui Baby Boomer, vou dizer que, tomando como base um mapeamento da Faculdade GV, o número de pessoas 60 a mais no Brasil cresceu muito além do que a população média cresceu, e hoje são 35 milhões de brasileiros. E o número de pessoas 60 a mais ocupadas também cresceu, num número até bastante surpreendente, quase 70% a mais, né, nesse período de 2 décadas, de 60 a mais ocupados. Hoje, eles representam 8 milhões e 600 mil brasileiros. Porém, não vamos nos iludir com esses dados, porque se a gente olhar bem, a base era menor, né, por isso o tamanho crescimento, mas especialmente as condições dessa participação. E aqui eu vou usar dados do Observatório dos Direitos Humanos, né, que se baseou também no PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, para falar que o Brasil registrou o recorde de 4 milhões de trabalhadores 60 a mais na informalidade. Ou seja, metade das pessoas 60 a mais que estão ocupadas estão na informalidade. E a maior razão apontada para isso, e eu concordo muito com essa razão apontada, é o etarismo, que é o preconceito por pessoas baseado na idade, né? Esse é apontado como um dos principais fatores que barram os 60 a mais no mercado de trabalho. Além disso, também há a percepção, né, equivocada de que a pessoa mais velha não consegue acessar a tecnologia e que também é menos produtivo. A baixa escolaridade é outra questão que afasta o mais velho do mercado formal de trabalho. Perfeito. E falando sobre as dificuldades encontradas pela geração Z para se inserir no mercado de trabalho, a gente tem uma taxa de ocupação um pouco alta. Quando a gente fala de desocupação, são pessoas que estão procurando emprego e não acharam. Então, você vê que tem muita gente procurando emprego e não está achando. Então, esse número é de 15%, e quando comparado à população geral, isso dá o dobro. Então, esses números, eles mostram para a gente que tem, sim, uma clara dificuldade da geração Z de enfrentar, de se inserir, na verdade, no mercado de trabalho, e isso a gente pode destacar várias questões. Então, pode ser a falta de experiência, pode ser salários incompatíveis com a realidade, com o custo de vida, levando muita gente a ir para ocupações informais, por exemplo, ou até permanecer na casa dos pais. E aí tem uma outra visão muito legal que e para as pessoas que conseguem, a gente se depara muito com questões que são muito do nosso tempo e que estão no dia a dia de todo mundo, que é gente falando de esgotamento, falando de burnout. A gente, como geração Z, a gente anseia muito por feedbacks constantes. E às vezes quando a gente não tem essa validação, que é uma questão muito importante para a geração Z, isso causa desengajamento e estagnação, geralmente. Tem o clássico, né, que é a busca por equilíbrio pessoal e trabalho, e essa falta de flexibilidade também, que pode trazer muita insatisfação nossa. E
tem uma questão aqui também que eu aponto muito, que a gente entra, na verdade, com altas expectativas de realização, né? A gente quer fazer, a gente quer entregar, a gente quer fazer tais coisas, e sempre acompanhada de muitas ansiedades, que é a progressão rápida. Quero subir de cargo mais rápido, quero ganhar mais grana, e de fato isso é uma questão que tem sim que ser resolvida, mas ela não vai ser resolvida sozinha. E quando a gente vem com toda essa ansiedade, a gente se depara muito com muitas demissões, com muita insegurança no emprego, ou até desalinhamento com a liderança. E já comentamos aqui, mas tem esse mito de que a Gen Z não dá o mesmo valor que as gerações mais velhas para o trabalho, que são menos engajados e menos esforçados no dia a dia. E isso não é a realidade. E eu conto para vocês que a APP também me dá a oportunidade de entrar em várias faculdades, né? Já fui falar na FAP, né? No FECAP, na FAPCom, por exemplo, estou indo falar, e eu converso com eles falando exatamente isso. Eu falei, cara, vocês não têm sonho? Vocês não têm vontade? Todo mundo responde que sim. Falou, vocês não querem entrar no mercado de trabalho? Sim. Falei, então por que estão falando que a gente não quer? Tá todo mundo querendo realizar, tá todo mundo querendo encontrar estabilidade, fazer a sua grana, né? Por que estão olhando para a gente desse jeito, né? Essa é a grande pergunta que fica. E aí tem uma parte que eu queria conversar com vocês, que é uma ferramenta que eu e a Rita, a gente vem falando muito, discutindo muito, que é a escuta. A gente vê hoje que a geração Z, falando da minha geração, a gente precisa muito ser escutado, e a gente adora ser escutado, mas a gente não sabe escutar. E por conta da nossa dinâmica social mesmo. A gente está na nossa bolha, a gente está nos nossos assuntos, o nosso feed, se a gente está desinteressado, a gente rola para a próxima conversa e a gente para no meio. E isso a gente percebe no storytelling, de como a galera vai contar uma situação cotidiana da vida. Vocês vão ver que o processo como essa pessoa, como Gen Z, conta da vida dela, não é muito linear como era antes. Então tem interrupções, tem pausa, tem retornos, tem divagações no meio, e isso traduz para a gente como fala, desculpa, essa defasagem, né, no pensamento crítico, dessa galera que não consegue ter uma linha contínua. Então, e a escuta, ela vem para mitigar isso. E acho que a Rita pode falar também que é uma força muito poderosa, né, do outro lado também. Sim, eu acredito muito na escuta como a principal ferramenta para a gente conseguir promover melhor a intergeracionalidade. Na verdade, a Anne fala que a geração Z, e mesmo os adolescentes, que a gente está fazendo o estudo agora sobre os adolescentes, né, também demonstram que essa é a sua maior necessidade, ser escutado. No fundo, todos nós que vivemos nessa sociedade hiperconectada estamos precisando disso, e eu acho que esse é o primeiro caminho, né, para a gente melhorar pessoalmente e até profissionalmente. E refletindo aqui, né, sobre as dificuldades da minha geração e as dificuldades da geração Z no mercado de trabalho, a gente vê que não está fácil para ninguém. E se está difícil, juntos, quem sabe fique muito melhor, com uma geração valorizando a capacidade da outra, com a vontade de aprender mutuamente, a conquista do crescimento e da maior realização conjunta. Na verdade, o recado que a gente quer deixar aqui para vocês é a riqueza da diversidade. No nosso caso, diversidade de idade. Mas certamente nossas reflexões aqui serviriam para outras áreas da diversidade, como raça, gênero, sexualidade, realidades econômicas e pessoas com deficiência. Há muita riqueza e criatividade na mistura. A Anne e eu, a gente comemora isso todos os dias e convida vocês a abrirem o coração para viverem essa experiência plenamente também. A gente recomenda. Muito obrigada pela escuta de vocês. Eu vou parar de compartilhar para olhar para o rostinho de todo mundo. Sensacional. Eu vou passar a palavra aqui para ver se tem alguém na nossa audiência que está bem grande aqui. Se alguém quiser falar, por favor, abra os seus microfones, pode falar ou levantar a mão. Senão eu já puxo uma primeira dúvida que me surgiu aqui. Bom, vamos lá.
Aqui, né, no Academia, a gente tem essa intenção, então, de fazer essa aproximação entre o mercado e a academia. Temos aqui né, vários professores e coordenadores de várias universidades, né, aqui dentro da nossa estrutura, e hoje aqui atendendo a esse encontro. E aí, Rita, como é que você enxerga, Yane, como é que vocês enxergam uma abordagem desse tema na sala de aula, né? Porque você tem uma questão intergeracional, né, na própria relação professor e aluno, natural, né, da atividade. Claro que vocês enxergam, né, o apontamento disso para os professores especificamente da nossa área, né, para o mendio, né, e se preparar melhor para o mercado de trabalho. Ou ainda para a Anne, o que você gostaria de ouvir dos seus professores? Quer começar, Anne? Não, pode responder você primeiro, falando da escola, da aula, e eu complemento. Eu acho que é um ambiente típico para a gente discutir isso, né? E certamente um ambiente que mudou muito as regras da relação. Porque antes ele existia na base da autoridade, eu mando e você obedece. E agora isso não existe. Então, os professores estão tendo que aprender a rever a sua postura e a forma de se relacionar com seus alunos para conseguir manter a sua credibilidade, né, e conseguir motivar os alunos nesse aprendizado e na prática do aprendizado. E eu acho que a primeira recomendação é mesmo a escuta, porque os adolescentes falam para a gente que geralmente os adultos olham para ele já com a expectativa de que eles só querem jogar, só querem o digital, que eles exageram tudo, que estão exagerando o problema. Então, a questão e também na pesquisa de adolescente, a gente está vendo a importância dos professores, né? E a gente vê isso na geração Z, a mesma coisa. Todo mundo precisa de exemplos, de gurus, né? Então, os professores podem ser, da mesma forma que sempre foram, gurus e grandes exemplos para os seus alunos, desde que modifique o seu diálogo, a sua narrativa e que aprimore a sua escuta, na minha opinião. Muito legal. Vai lá, Anne. Eu acho que a Rita usou a ferramenta que eu ia falar, que é adaptar a linguagem também. Isso diminui muito a distância do professor, né, da pessoa que fica em pé, da pessoa que fica sentada ouvindo. E a gente revê muito, a gente teve até uma fala ontem de uma reitora que está sendo eleita, a reitora da USP, falando que, cara, não rola mais ficar sentado e vendo essas pessoas e passando o conteúdo de uma maneira muito formal, muito no formato mais tradicional que a gente conhece. Então, sim, está havendo a necessidade da gente pensar em novos formatos de dar aula, de trocar com esses jovens, porque isso é evolução, né? É loucura a gente achar que a evolução a gente achar que uma coisa é melhor que a outra. Não, evolução é o processo do tempo, que o tempo pede. Então, a gente está vendo isso, adaptar novos formatos, porque é isso de novo. Eu não acho que a gente vai conseguir... eu acho que sim, a gente pode aprender com todo mundo, mas eu acho que as pessoas que se dedicam e se prestam na função de querer dar aula, de querer passar conhecimento, tem muito a dar para essas pessoas que estão disponíveis e querem estar lá para receber. Eu também acho que tem certas pessoas que podem também dar uma ajudadinha, né? Falando, tipo, reconhecendo o seu espaço de aluno, falando, não, você tá aqui é porque você quer, você não... E eu até instigo os alunos quando eu vou falar com eles, do tipo, cara... Vocês estão, para quem paga uma facu, vocês estão pagando uma facu cara. Para quem não está aí, vocês vão realmente só fazer prova e atividade? Ou vocês vão usar todo o ecossistema que a faculdade ou qualquer lugar pode dar para vocês? Vocês vão ficar no simples e no básico ou vocês vão querer buscar tudo que vocês podem tirar de uma faculdade? E acho que é isso que eu instigo eles fazerem desde o primeiro ano do ensino da facu. Acho que é isso. Muito legal. Vou passar a palavra para a nossa querida Irene, depois eu passo para o Regi, que estão com as mãos levantadas aqui. Vai lá, Irene. Obrigada, Fê. Bom, Ritinha e Anne, uma dupla incrível, né? Falando aí. Eu queria pegar uma coisa, Rita, que você colocou, que na nossa época, né, Ritinha,
existia uma visão dentro das agências que supervalorização dos jovens, né? Então, quando você começava, e eu acho que isso tem assim muito base nessa coisa que você fala do preconceito com pessoas mais velhas e mais experientes. Então, se a gente olha no histórico, as agências sempre valorizaram muito as pessoas mais jovens. Veio uma juniorização geral, tanto em agência quanto em cliente, né? E a gente perdeu ali um meio do caminho, que eram as pessoas mais experientes passando conhecimento para as pessoas mais novas, e essa pessoal mais novo que foi se formando na última década, pelo menos, passou a não ter uma pessoa com mais experiência passando essas informações importantes dentro da agência e dentro de cliente. E eles ficaram meio soltos, né, tendo que aprender a fazer muita coisa na base do erro-acerto, mas não erro-acerto com alguém supervisionando, mas erro-acerto dando a cara para bater. E hoje, o mais engraçado, que o que eu ouço das agências é justamente o preconceito das pessoas mais novas, né? Como a Anne estava falando, o pessoal que não está nem aí, que não quer ter chefe, que já quer entrar na agência sendo diretor de criação ou diretor de planejamento, coisas assim, que a gente ouve, né? É, dentro, e para pôr ainda mais pimenta nesse caldo, as próprias agências estão tentando encontrar o seu rumo, né? E acho que muito do que vocês colocaram, acho que muito do rumo é essa união entre essa jovialidade, digamos, tá? E essa experiência. E sempre foi assim, na verdade, né? Queria que vocês comentassem um pouco em relação a isso, porque é totalmente o tema de vocês. Bom, primeiro, só uma coisinha em relação ao nosso tempo, né? Porque eu acho que o nosso tempo é hoje, o nosso tempo foi antes também. O nosso tempo se estende bastante, isso é muito legal, né? Sim. E eu sinto mesmo isso que você está falando, que a troca é muito menor hoje. A troca acaba sendo de experiência, né? Porque as pessoas têm menos paciência, porque as pessoas acham que já sabem tudo, porque com o apoio da inteligência artificial, quem sabe você já pode saber tudo, e a gente acaba perdendo essa relação interpessoal que é tão importante, né? Justamente dividindo os cases que já viveu, sonhos de quem está vindo, está trazendo, as linguagens que quem está vindo está trazendo. Isso só é possível numa troca humana, não importa se você está remoto ou se você está presente, mas é a troca humana, né? E eu acho que a gente tem perdido muito de humanidade nesse momento da sociedade, por isso o LEB chama LEB Humanidades, que a gente tenta resgatar isso, não contra o digital ou contra os dados de jeito nenhum, mas usando isso de uma forma mais humana e preservando o humano. E aí acho que você está falando, né, do aprendizado humano. Quanto ao estereótipo que a gente tem da geração Z, pô, a Anne me quebrou todos que eu poderia ainda ter, né? E todo estereótipo é burro, né? Porque não é verdade. Ele pode até ter um fundinho de verdade, mas ele não é o que acontece com todo mundo. Então, o estereótipo e o preconceito são coisas que a gente devia deixar para lá, independente se a gente está falando do trabalho e da vida, né? Mas a minha resposta para você é sim, precisamos de mais humanidade também nessa troca para crescimento profissional, e aí eu faço o adendo, né? Crescimento dos dois lados, isso que é mais legal. Valeu, Rita. Beijo, linda, querida. Obrigada, madrinha. Beijo. Então, Vamos lá, Anis. fala, Regi. Deu para você vir, Regi? Eu consegui terminar minha reunião mais rápido, mas não ouvi muito vocês, que é uma dó. Mas, assim, esse tema, fico feliz pra caramba do pouco que eu ouvi até agora.
né? Eu lembro de ouvir o Dado Schneider, não sei quantos já ouviram o Dado falar, o Dado fala muito sobre geração, e o Dado provoca a gente, porque ele fala assim, esse momento que a gente vive da história humana é um momento único, a gente nunca teve tantas gerações convivendo juntas, né? E isso deve ser sempre um cuidado, e o cuidado sempre é do mais velho. O mais velho eu aprendi logo cedinho, quando a gente falava para várias crianças, que a gente falava para a criança menor. Porque se a gente falasse para a criança maior, as pequenas iam começar a destruir a nossa apresentação. Então, eu vi comunicadores fazendo isso, tive essa oportunidade na vida, que eu trabalhava com acampamento de crianças, eu fui treinado assim de uma forma monstra, né? Vendo a prática. Mas o que me preocupa muito eu acho que a Rita colocou isso muito bem, a gente vive em ambientes hoje distantes, né? Então eu tenho o hábito de semanalmente falar com 2 pessoas, pelo menos presencialmente. Eu vou lá, faço um esforço, né, para poder olhar. E esses momentos são muito ricos, momentos que eu vou, mas eu me sinto muito sem paciência. Então, eu queria provocar nisso. Será que a falta de paciência não é uma epidemia? Será que também nós, os mais velhos, né, não toleramos, às vezes, uma opinião de um aluno, porque o aluno não tenha conhecimento, não estudou muito do assunto? Queria ouvir vocês e provocar, né? Se a gente fosse tentar dar alguma sugestão para a sala de aula, onde vocês acham que vai? Né? Será que a gente tem que mudar o formato? Será que... Sabe, outro dia eu estava lendo sobre avaliações, né? E fiquei muito estarrecido, não sei, eu sou professor aposentado, né? Os amigos aqui sabem. Mas, assim, nesse grupo, as pessoas estavam dizendo o seguinte, que a gente tinha que voltar para a transição oral. Então, toda a avaliação vai ser oral. O aluno vai vir para frente e vai falar o que ele aprendeu com aquilo. Porque aí não dá para usar nenhum recurso. Ou você usa a sua cabeça ou acabou. Né? Só que eu fiquei tão pasmo, né? Falei, cara, será que é isso? Será que é essa questão? Aí eu queria ouvir um pouco a Anne em relação a isso, e você, Rita, no sentido assim, eu sei que você não está muito no dia a dia, mas você convive muito com jovens. Será que tem algum caminho, né, para que a gente possa oferecer aos professores? Porque a gente sente que a Anne usou uma palavra que me salta aos olhos, né? A gente foi provocado por ela, eu não queria me estender, mas não tem como não falar isso hoje aqui. Eu aprendi isso com o Afonso Abelhão, nosso presidente. Ele estava conversando com uma geneticista, alguns amigos já ouviram isso. E a geneticista, e ele falou para a geneticista assim, esses garotos, eles me incomodam porque eles não leem. E a geneticista ficou ouvindo ele falar, é uma PhD, ela ficou ouvindo ele falar, e ela virou para ele, esperou ele terminar e falou, então, talvez eles encontraram um outro jeito de ler, de uma outra forma, que não seja a leitura. E a gente sabe, tem podcasts, vídeos, uma série de coisas, que às vezes nos entristecem, porque o livro é mais rico, mas nos dá uma base maior. Mas o que mais me chocou foi o final dela, quando ela olhou para ele e falou assim, sabe, Abelhão, o que isso significa? Chama evolução. Eles estão passando por um processo de evolução e estão mudando. Então, eles talvez nunca mais tenham a relação que você teve. E a gente teve essa relação direto. Será que a gente está envolvido nisso tudo? Sei que eu não perguntei muito, eu só compliquei vocês com perguntas. Eu vou começar, tá, Rita? Bom, eu acho que longe de mim, eu estou bem um pouco distante agora da academia, então longe de mim tentar desenhar alternativas para pensar em como seria mais legal, mas eu lembro que teve provocações muito importantes que a Rita me deu quando ela trouxe exatamente esse dado de que das pessoas que não liam, que era tipo assim, 1 a cada 10 pessoas mais novas não estavam lendo. E eu fiquei assustada, porque a gente acha que não, mas os jovens estão muito conscientes, tá? Das perdas, do que eles estão, do que as redes sociais estão gerando neles. E a gente viu isso no nosso estudo da adolescência. Os caras sabem que quando eles ficam no celular, eles estão loucos, o olho deles está doendo, eles estão vendo que eles, sabe, eles são conscientes dessa realidade. E quando eu vi que eu estava num ambiente, principalmente ao lado de Rita Almeida, que eu tinha que ter um certo repertório e um nível intelectual aguçado, eu falei, fudeu, desculpa, opa, olha a gravação, para a gravação. Falei, ferrou, porque real, eu não vou conseguir alimentar e trazer repertório para propaganda vendo post no Instagram, né? Então a Rita virou e falou assim, começa a ler. E além disso, e aqui é a minha sugestão, procurar referências fora das telas, né? Que coisa que está sendo muito debatida hoje nas redes sociais. A galera falando, o que eu faço para sair do tempo de tela? Aí a primeira coisa que eu vejo às vezes é série. Falou, oi, amigo, você vai precisar de uma tela para assistir série, vamos rever? Aí a pessoa ela fala assim, eu tô lendo matérias no Substack.
amor, você precisa de uma tela para ler no Substack, vamos voltar? Então é instigar a fazer coisas fora da tela que eu acho muito importante. Então a Rita me incentiva a ler artigos físicos, a ler revista, a ler livro muito hoje. A gente, inclusive, para fazer o nosso estudo da adolescência, a gente vai assistir uma peça que está aqui fora. Então, tem sim e não é voltar o apoio analógico. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é se instigar de outras coisas que não estão muito no dia a dia. Isso aqui me dá muita referência para alimentar a minha conversa com a Rita. Muita. Mas isso aqui não é só, entendeu? Então, é trazer complementos. Acho que essa é a minha contribuição. O que eu queria dizer é que cada vez mais a gente vê, né, que o digital não é nem a coisa mais terrível e nem a revolução mais poderosa, mas que cabe a nós sabermos usar isso na medida certa, né? E eu acho que cada geração, dentro da sua realidade, está tentando fazer mais isso. Não há dúvida de que essa conexão exagerada está tirando a gente das coisas reais da vida, né? E eu gosto da provocação da professora que fala, será que eles não estão aprendendo de outra maneira? Sim, estão aprendendo de outra maneira, com outras fontes, com outros olhos. Porém, nunca o livro deixará de ser extremamente importante, extremamente importante. E eu falo isso nas minhas aulas, inclusive dizendo assim, que quem gosta de ler tem sempre para onde voltar, tem sempre aonde procurar uma coisa que está buscando, né? Então, eu acho, sim, muito importante ir para as novas fontes de informação, e mesmo quem está ensinando precisa dominar isso também, porém, eu acredito no livro e na profundidade, e é outra coisa que eu trabalho muito também com quem está vindo, é a profundidade de análise. Não chegou, vamos ver mais, vamos estudar mais, vamos pensar mais, que é coisa que é muito raro hoje. As pessoas ficam com a cultura, com o meme, né? Sem se preocupar com os valores, os comportamentos e as coisas mais profundas que a gente pode analisar. Então, viva o livro sempre aqui para mim. E a Anne foi aluna fácil, essa aí foi muito fácil, cara. Ela me ouviu falando, olha, hoje, de 10 planejadores, eu entendo que um lê, porque eu vejo na produção dele que tem referência, com profundidade, ela já saiu lendo. E agora lê mais do que eu. Isso que é uma aluna fácil. Tizinha. Pessoal, a gente está indo para os nossos minutos finais. Eu tenho 3 mãos levantadas aqui, mas eu vou atender as próximas 2 e vou pedir uma gentileza, porque aqui a gente tem um compromisso bastante forte de tentar encerrar nossa live, né, às 3h30. Infelizmente, a gente poderia ficar horas aqui discutindo. Então, vou selecionar as últimas participações aqui na ordem que levantaram as mãos. Então, a Beca Lazans, depois a Luísa. Vitória, se você quiser colocar sua pergunta aqui no chat, acho que fica importante para o registro. E aí eu só vou pedir a gentileza para vocês, se vocês puderem fazer um fluxo de 1 minutinho, assim, uma pergunta breve, 1 minuto, uma resposta rápida, para a gente poder respeitar o horário de todo mundo aqui. E passa a palavra para a Bea. Vai lá, Bea. Oi, tizinha para minha amiga Rita. A gente é bem velhinha junto, que eu me chamo tizinha lá. Então, meio que juntando um pouco o que vocês falaram, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: outro dia eu estava assistindo um podcast com a Fernanda Torres e que ela falava sobre uma propaganda que tem de IA. Se você tem mais do que 45, 50 e você ainda não entrou no IA, você está morta para o mercado de trabalho. Venha fazer o curso de IA para você poder de novo sobreviver, etc e tal. E ela falou: eu descobri que eu tô fora. E fiquei muito feliz com isso. Eu descobri que eu não estou fora, eu estou dentro. Mas o que que eu estou fazendo? Eu estou pedindo ajuda aos universitários, ou seja, para a geração, para me facilitar, em vez de eu ficar buscando um monte de coisa, a geração vai me ajudar nisso. Então eu tenho uma enciclopédia de coisas a partir dos jovens, da geração Z, que está me trazendo essas coisas quando eu preciso. Então tem meio que eu faço como é que a gente fala? Curadoria, né?
eu uso os curadores jovens para poder me instruir naquilo que eu preciso. E eu acho que isso é maravilhoso, porque se por um lado elas podem estar lendo menos, eles fuçam mais. Eles são fuçadores profissionais. E não existe melhor fuçador do que a geração Z. São os grandes, absolutos. Eles já chegam lá na certinho. Enquanto eu demoro um pouquinho mais para chegar onde que eu quero, eles já sabem os caminhos do domínio da tecnologia. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. Se eles conseguirem ler, vai ser ler livro. Vai ser impossível a gente chegar neles, vai ser realmente impossível. Então, eu estou aqui mais para fazer um depoimento dizendo, não, continuam sendo fuçadores, leiam um pouco mais e vai dar tudo certo. E me ajudem na área da tecnologia, me auxiliando quando eu precisar. Eu uso, até que eu uso, eu não sou tão pasma assim, mas eu prefiro acionar os universitários para que eles possam me ajudar. Então, quando vocês. E assim, eu trabalho muito, eu trabalho com audiovisual, eu trabalho numa produtora, faço muita reunião de Zoom. No Zoom ainda dá para passar mais ou menos, tudo bem, etc e tal. Quando eu vou nas produções, as pessoas assustem. Então, eu só vou pedir para vocês não assustem com meus cabelinhos brancos. Eu tenho uma mente super jovem. Lá dentro, me considero quase uma adolescente. Então, era mais isso. E dizer para Ana e para Rita que, assim, é uma das coisas mais bacanas do mundo ver que vocês estão sendo capazes de construir esse tipo de relação e de transmitir essa relação para as pessoas e de mostrar para as pessoas que esse não existe conflito geracional, existe confluência geracional. Então é só isso, um depoimento. Obrigada. Perfeito, amiga. Não vou responder por causa do horário, mas acho que você está no melhor dos mundos. Você não está alheia à tecnologia, mas deixa quem domina realmente fazer. Legal, muito bom caminho. Legal. E aí a gente vai para a nossa última, então. Ficamos com a mão levantada de Vitória aqui. A gente estava com a Luísa com a mão levantada, mas acho que ela baixou a mão aqui. Vitória, quer fazer a sua, então? Você está mutada, amor. Já que sobrou um tempinho, eu vou fazer a minha. Eu queria dividir a minha pergunta em duas, um pouquinho para Ana e um pouquinho para Rita, tudo bem? Ana, como eu vou mostrar para o Diana não, mercado? Anne, tá? Anne, desculpa, Vocês Anne, têm noção, vocês têm como eu noção vou que a mostrar Rita para me o chamou mercado? Diana também? Oi? Vocês têm Fala, noção que Vitória. quando a gente estava ensaiando, a Rita me chamou Diana? Eu falei, não é possível. Hoje ela está Eu escutei Ana. várias vezes, aí acho que eu acabei falando. Como eu vou mostrar? Eu estava até escrevendo aqui no chat. Como eu vou mostrar para o mercado que esse estereótipo ele não me cabe? Porque eu me sinto pré-julgada. Então eu me sinto numa necessidade de provar que esse estereótipo não me cabe. Mas eu não sei muito bem como demonstrar isso de forma séria. E Rita, quais foram os comportamentos que você viu na Ana que você falou, não, essa geração não é toda igual? Tá. Eu começo respondendo? Aham. Tem que ser. Eu. Bom, no trabalho é o eterno se provar, né? Porque é assim que a gente assegura nosso lugar. E eu acho que é realmente se parelhando a expectativa de entrega, de tudo, mas de fato a gente já vem com preconceito, é isso que a Rita falou. Como que a gente briga com uma galera que já tem uma ideia na cabeça, né? Provando o contrário. Mas eu acho que se não for no seu sistema, não ficar brigando com isso, né? Às vezes você não tá querendo caber ali, mas foi isso que eu fiz. Eu não quis convencer a Rita de que eu era boa não, desculpa, de que eu era, como você falou, insistente, né? O que eu entregava. Eu só entreguei. Entendeu? Então, eu acho que isso não tem que virar um objetivo nosso, provar o contrário. Eu acho que isso tem que ser visto no nosso dia a dia, sabe? Então, o que eu vi na Anne foi esse esforço, esse se jogar, esse não importa o que tem que fazer, eu vou fazer, sabe? Essa disposição não é só, eu vou aprender isso, vou aprender aquilo, que eu estou focada em aprender isso, não, era que tem que fazer e eu vou fazer. E cada coisa que ela faz é com grande entusiasmo. Então, acho que é isso, Vitória, mas vai na sua paixão, sabe? Vai na sua força de vontade, que todo mundo vai ver. Perfeito. O difícil é entrar, né? Pelo que a gente viu aqui, onde a desocupação está maior na geração de vocês.
Mas uma vez que conseguiu entrar, e conseguir entrar, também continua falando com a Anne, porque também ela vai se enfiando, ela vai conhecendo, ela vai vendo quem está lá, quem fez o quê, e vai chegando, e não economiza o esforço de ligar para um, ligar para outro, tomar café e por aí vai. Então, assim, fica esperta, vê quem está fazendo o quê, bota teu esforço, tanto no networking, independente do estágio que você esteja na tua profissão, e dá o teu gás na hora que você estiver em algum lugar, que alguém vai ver. Obrigada, Rita. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Foi uma delícia estar com vocês. Uma delícia, muito gostoso. Muito bom, pessoal. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso Academia APP. Acho que dava para ficar mais longas horas aqui nesse papo, sensacional. Queria pedir para todos abrirem a câmera para a gente fazer a nossa foto tradicional. Depois a gente vai compartilhar lá nos grupos de professores. Então, abram suas fotos, suas câmeras, sorriso, atenção. Vou fazer o nosso instantâneo. Vou fazer 2 vezes, tá? 3, 2, 1, sorrindo todo mundo. Vamos lá. Aí, já fiz o primeiro. Agora eu vou fazer mais um instantâneo. E aí, de novo, 3, 2, 1, sorrindo. Muito bem. Fizemos nossa foto tradicional. Vou compartilhar depois no grupo de professores da APP. Queria lembrar os professores para mandar no chat, né, o seu nome e sua instituição. Não esquecer para poder receber o certificado. A gravação dessa edição logo estará no YouTube, né, no nosso canal da APP. Por favor, sigam o canal. O Academia é uma iniciativa que vem acontecendo há alguns anos, muito bacana, né? Você tem grandes profissionais dando esse depoimento maravilhoso, como a Rita e a Anne nos trouxeram hoje aqui. Queria agradecer imensamente, Rita, é uma honra, né, poder escutá-la. Anne, que orgulho demais ter você aqui como profissional, falando como jovem talento, né? Para mim, como eu falei lá no começo, foi um privilégio poder ter, né, dado aula para você, aprendido e trocado tanto com você. Queria agradecer aqui a todos os professores aqui presentes, também pela participação de toda a equipe da APP Brasil. Obrigado a todos os diretores presentes. Lembrando, né, que essa edição do APP Brasil e do Academia APP, perdão, ela conta com a realização e patrocínio da Globo, e aí a gente finaliza essa edição e agradece a todos. Até a próxima. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Obrigado a todo mundo. Valeu. Obrigada. Obrigado, gente. Só obrigada.